Então, Fernando, eu queria tratar agora de um assunto que eu considero delicado. O senhor, eu considero um popstar aqui da região de Campos, no sentido de que o senhor divulga bem as suas convicções, a religião católica, a tradição, quer dizer, o senhor defende bem. Mas o senhor tem colegas que são popstar com uma venda grande, que é o caso do padre Marcelo Rossi, e agora o fenômeno, o padre Fábio de Mello. O Fábio de Mello. Eu queria a sua leitura a respeito disso. Eu tenho meu ponto de vista a respeito disso, mas eu gostaria de ouvir a sua leitura com relação a isso. Qual é a sua avaliação com relação a isso? Fica à vontade também. O senhor não é homem de recusar a falar de assunto nenhum, mas fique à vontade. Eu acho o seguinte, vamos olhar o lado positivo. Eles estão uma forma assim um pouco inovadora, mas fazem um grande bem. Porque muita gente acaba ouvindo a mensagem deles, muita gente que não ouviria na igreja vai ouvi-los lá no show. Então eles acabam transmitindo alguma mensagem, uma palavra boa, não é? Eu lembro da última vez que o padre Fábio de Mello esteve aqui, tive até as pessoas que foram lá e depois no final estavam comentando, eu sei que gente nossa que estava lá ouviu, falando assim, olha, esse Jesus de que o padre fala, ele deve ser muito bom mesmo, porque ele fala tão bem dele, né? Então, vamos dizer, acaba passando algumas mensagens muito boas, acaba influenciando muita gente, o padre Fábio de Mello mesmo dá muito bons conselhos, essas coisas todas. Bom, isso é o lado positivo. É claro que eu acho que também existem lados negativos. O lado negativo é esse excesso de exposição à mídia. E, por exemplo, o padre Fábio não usa num distintivo, anda como um playboyzinho. Eu acho que isso não fica bem. Aí fica muito popstar mesmo, fica muito leigo. E aí vai ser, tá, as meninas ficam gritando que ele é lindo, que não sei o que, essa palhaçada toda que eu acho que não faz bem. Não condiz, Não condiz com ele. Então, esse lado negativo, e ele faz questão de se mostrar como um qualquer, aí depois vem toda a exposição da mídia, propaganda, aquela história toda, eu acho que ele quase não vai ter tempo de ser padre, porque ele vai ter tempo só para ser artista. Eu acho que se fosse um outro leigo podia fazer isso, mas um padre pode descaracterizar um pouco. Esse é o lado negativo que eu acho que pode prejudicar. Sem falar nessas... transforma às vezes... A missa dele não, mas o padre Marcelo às vezes transforma a missa muito num show. Um show, onde arrebanha milhares e milhares de pessoas, onde você vê ali que realmente ali não está mais. Ele mesmo diz que perde 2 quilos em cada missa, de tanto pular. Não está mais o padre, mas ali já não está mais o padre. Isso, o Papa Bento XVI critica muito, dizendo o seguinte, o padre não é o protagonista da missa. O protagonista da missa é Jesus, é Nosso Senhor. Quanto mais transparente for o padre, melhor é, porque ele tem que levar para Deus, porque ele não pode atrair para si. Porque se ele atrair para si, ele fica o protagonista da história. E a gente não vai na igreja por causa de padre. Nós vamos na igreja por causa de Jesus Cristo. Então, se o padre focaliza muito, aí o pessoal fica dizendo, não, eu vou na missa daquele padre tal e não da do outro padre tal. Peraí. Você descaracterizou, meu filho. Porque você vai à missa por causa de Jesus Cristo. De Deus, né? Então, esse eu acho que é o lado negativo. E o avanço dos evangélicos? Porque, querendo ou não, existe o catolicismo e o protestantismo, o evangélico, o que for lá, mas existem distintos. Eu entendo que o catolicismo perdeu um espaço grande para os evangélicos. Eles avançaram muito, não só politicamente, especialmente falando de Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, mas especialmente de Brasil, eles avançaram especialmente politicamente, porque eles hoje em dia, nós, por exemplo, aqui em Campos, tínhamos um padre, que foi o padre Antônio Ribeiro do Rosário, que foi vereador durante muitos anos. Hoje em dia nós temos um bispo Vieira Reis, né? E inclusive os evangélicos têm outros representantes ali mesmo, de vereadores ali sentados nas cadeiras da Câmara Municipal. Bom, qual é a sua visão? Essa palavra evangélico é uma palavra muito... abrangente, né? É abrangente e um pouco ambígua. Porque evangélicos somos nós seguimos o evangelho católico direitinho, então não tem evangelho. Eu usei o que eles usam, tá? Tá, mas olha só, eles não têm unidade. Esse é o Dom Fernando, sabe? Esse é o Dom Fernando pegando a gente pelo pé, entendeu? Eles não têm unidade. Avanço dos evangélicos. Vamos pegar os evangélicos tradicionais. Mas, desculpa, eu vou te interromper, eu evito interromper, mas o senhor tem que fazer, senão o senhor vai me pegar pelo contraponto. Quando eu falei evangélico ali, eu estou falando a religião que não seja católica. Aquela gama, porque hoje em dia... Gama toda. Mas então eu vou entrar nessa gama. Os evangélicos estão avançando? Peraí, eu acho que não. Pega os evangélicos tradicionais. Luteranos, batistas... e até alguns pentecostais, mas luteranos e batistas são os mais tradicionais. Eles conservam aquela postura deles. Você não tem um grande avanço deles. Eles têm a postura deles.
O que tem avançado muito são essas seitas chamadas evangélicas que se propagam muito. Essas sim. Essas aí usam algumas coisas que nós, pela ética, não podemos usar. Certas armas. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Isso é uma arma que seria, vamos dizer, até antiético se nós usarmos. Olha, venha para aqui para a minha igreja, porque aqui você vai conseguir emprego, você que está na fossa agora você vai sair, você que está com problema no fígado, nos rins, você venha para cá. Tem até uns dos nossos que gostam de fazer isso também, que eu não aprovo. Venha para cá porque você está com problema no emprego, vamos resolver tudo. Olha as nossas garagens cheias de BMW, Mercedes, você vai ser bem sucedido, vem para cá, você... Bom, a pessoa vai. Muita gente, de fato, consegue, porque isso aí não é só... Até o Ogmandino também faz isso. Gente que sabe vender bem as coisas, consegue. E quando você também bota a autoafirmação na pessoa, claro, né? E você, psicologicamente, 80% você levanta ela. das doenças são de fundo psicológico. Sim. E você botando uma outra carga psicológica, você cura aquela doença. Mas não foi Deus que curou, não. Foi a psicologia que curou. Então isso acontece muito nessa carga desses evangélicos que pregam isso, aquilo, prosperidade. E outra coisa, atribui tudo ao demônio, né? Ah, porque você está com dor de cabeça é por causa do demônio, vamos tirar o demônio de você. O povo gosta muito dessas coisas, misticismo e tal. Conclusão. Especialmente brasileiro. Acabam arrebanhando muita gente. Mas, se for olhar mesmo a parte doutrinária, a parte... não tem. Sem essência, né? Não tem essência. Então, eu acho que isso é um fenômeno muito inchado, mas que isso pode se esvaziar de uma hora para outra. E as pessoas acabam perdendo a fé. Porque depois vai lá. Tá bom, conseguiu prosperidade, ótimo. Mas depois. Então, eu acho o seguinte, a igreja não precisa mudar... Avançar comercialmente, né? A igreja não precisa mudar sua postura, a igreja tem que mostrar a verdade. Agora, tem razão, eles podem ter se aproveitado de falhas da igreja. Principalmente nessa época do grande progressismo, o avanço, onde na igreja só se falava de política. Ali abriu um filão, né? Abriu um filão, só se falava de política. Você ia na igreja, o padre está falando de novela, falando de política, falando de tudo. O pessoal, vamos lá naquela outra lá que está falando de Jesus, pelo menos. Então, ou seja, a própria modernização errada trouxe problemas para a própria igreja e saiu esse êxodo imenso de fiéis indo para as seitas, acabou sendo culpa de muita gente da própria igreja. Com certeza.